Fala pessoal, tudo bem com vocês? William aqui da Autos Finance. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a gestão em si, sobre a parte da nossa atuação dentro do mundo fitness, que passa aí basicamente por 3 pontos, que é a parte Financial Ops, né? A gente está falando assim, que seria a parte operacional financeira. Depois a parte de controladoria, que é o levantamento de todos os dados para poder se embasar na hora da tomada de decisão. E por fim o CFO, certo? Esse trabalho mais de estratégia, de elaboração de estratégia, acompanhamento, projeção, criar os próximos passos, né? Criar as próximas etapas, trabalhar no processo de expansão, trabalhar no processo de melhora, trabalhar na análise dos dados, análise de custo, ou seja, uma consultoria para levar para os nossos clientes um ajuste no modelo para que possa crescer com mais tranquilidade, mais facilidade, corrigindo alguns gargalos que é natural que surjam no meio do caminho, tá? Hoje a ideia vai ser falar de alguns pontos que é muito frequente e pode ser que esteja acontecendo com vocês aí do outro lado, que é onde a gente encontra de forma natural dentro, principalmente de novos negócios e pequenos negócios, que já está há mais tempo, já passou dessa fase, o grandão, certo? As redes também, a rede em si, falar, você pega aí as franquias, quem está lá em cima, lá os franqueadores, provavelmente já solucionaram esses problemas, mas não quer dizer que os franqueados resolveram esses problemas que eu vou citar aqui para vocês. E é simples de corrigir. Eu acho que assim, que um ponto bacana de se falar é que em todo o processo de gestão dentro do negócio, o que geralmente se tem mais dificuldade de mudar e é onde dá mais trabalho para nós, é a mente do dono. Não é a parte de fazer alguns ajustes, muito pelo contrário, na maioria das vezes a pessoa já sabe que aquilo tem que ser feito, mas ela não consegue fazer. Isso por questão de mindset, você precisa mudar, você precisa pensar o negócio de uma forma diferente, e isso não é fácil, ainda mais se a pessoa está ali no olho do furacão, vivenciando toda a parte operacional o dia inteiro, fica tudo muito complicado você conseguir sair, olhar isso por cima, localizar quais são os pontos que precisam de melhoria e atuar nesses pontos. Basicamente esse é o trabalho que nós fazemos aqui. A Altos nasceu disso, a gente veio com essa abordagem de gestão de negócio já há muito tempo, até por questão das nossas experiências, tá bom? O quadro hoje, o time que a gente tem formado por economistas, administradores, contadores, pessoal da área de TI. Então, sempre uma galera muito voltada a dados, muito voltada a informações mais técnicas. E aí, óbvio que com o meu apoio, com o apoio do Davi, e tem o Kennedy também, uma outra galera que a gente vem fazendo mais essa parte do CFO, né? Criando metas e buscando formas e estratégias para que aquelas metas possam ser alcançadas. Vamos lá, eu acho que assim, um primeiro ponto a se falar, e isso acontece em todo negócio, tá, pessoal? A dificuldade em separar a pessoa física da pessoa jurídica, principalmente quem está começando, principalmente quem é menor, certo? Se falar de academia de bairro, um estúdio, clínicas, e acaba misturando tudo isso, o dono acaba misturando a conta da empresa com a conta pessoal, vai pagar algumas coisas, paga com a conta pessoal dele, aí depois faz uma reposição da conta jurídica para a conta pessoa física. Isso é um trabalho, isso gera muitas dificuldades, porque começa a maquiar algumas informações em termos da empresa, certo? Que você precisa depois ir bater lá na conta do dono para poder localizar algumas informações. Isso começa a gerar um descontrole e começa, depois de um certo tempo, passar pela cabeça do dono que isso é normal, entendeu? Ele acaba, por mais que ele entenda que isso não é o certo, ele acaba normalizando essa situação e andando com ela no dia a dia, como se fosse algo do cotidiano. E isso tá totalmente errado. Uma frase bem legal que eu acho sobre isso é assim: se você não sabe exatamente quanto a sua academia lucra por mês, você não tem um negócio. Você tem apenas um repasse de dinheiro entre contas. E se você tá tudo bagunçado entre a sua conta pessoa física e a sua conta pessoa jurídica, fica cada vez mais difícil você entender, localizar
esses gargalos, ajustar e saber o quanto realmente o seu negócio está dando de lucro. Então, automaticamente, seguindo nessa linha, se tá toda a parte bagunçada nesse sentido de você entender como que tá a sua situação na empresa, a sua situação na sua pessoa física, é óbvio que você não vai ter ideia dos custos do seu negócio. Entendeu? Então você não vai saber separar o que é um custo fixo, o que é um custo variável. Você não vai entender, por exemplo, dentro de uma academia, ela oferece vários serviços, certo? Você tem ali o serviço da galera que tá na musculação, aí você tem um jump, aí você tem uma aula de dança, aí você tem várias coisas. O correto é que você separe um centro de custo para cada operação dentro da sua estrutura para você saber o que está sendo viável ou não. De repente você tem um grande espaço ali que você está utilizando, sei lá, para aula de dança, alguma coisa assim. Alguma outra uma aula específica, e aí na hora que você vai contabilizar aquilo, o valor que você ganha ali não paga nem a área em metro quadrado que está sendo ocupado. Então você não está aproveitando toda a sua infraestrutura porque você desconhece onde você tem maior rentabilidade ou menor rentabilidade. Isso é muito normal na indústria e a gente vem antes do mundo fitness, da área da indústria, da área de produto, da área de lojas, que é você entender a curva ABC, você saber quais são os tipos de serviço ou produtos que você vende, que você tem o maior lucro, ou aquele que você tem o menor lucro, mas você tem uma grande oferta, ou seja, e uma demanda da outra parte, né? Você ganha um pouco menos, mas você tem escala nesse produto ou nesse serviço. Então, você precisa organizar e isso entra na parte do serviço de controladoria, que nem o que eu estava falando. Então, assim, o primeiro ponto a gente falou que faz parte mais do serviço de Financial Ops, né? Que é a operação financeira, que é estar no dia a dia fazendo toda a parte do controle, pagamento, essas coisas. Aqui a gente já entra na parte de controladoria. Saber quais são os melhores produtos ou os piores produtos para que eu possa oferecer para o meu cliente. Isso aqui é muito legal. Ou, né, o serviço, a gente falando de uma academia. E aí é o que eu falei, então você faz um link de um serviço nosso com o outro, que é a parte operacional financeira junto com a parte de controladoria. Então vocês veem que assim, que a gente modelou o nosso negócio por questão de necessidades que foram surgindo para essa parte de atendimento nosso para esses clientes, para o cliente fitness, entendeu? Depois um outro ponto que vem muito forte é não ter o controle. Eu falei muito disso na parte dos vídeos de IA, que é a grande inadimplência, entendeu? O segmento pode ter uma inadimplência alta dependendo do modelo de venda que você utiliza. E não ter um controle, não fazer um acompanhamento e ter uma estratégia para poder trabalhar essa parte da inadimplência complica muito o resultado financeiro do seu negócio. E é aquilo que eu já falei, eu falo muitas vezes, tem que fazer essa mudança no mindset, entendeu? Porque a galera meio que não se importa com isso. Não pagou, ou se importa pouco, tá? Não pagou, não tô recebendo, tem que falar com o gerente, eu tenho que falar com a recepcionista para poder buscar e falar com essas pessoas para tentar reverter isso. Não funciona, não vem funcionando, entendeu? Então, assim, é um grande problema financeiro isso, dentro da estrutura. Aí você precisa fazer uma reforma, você precisa fazer um ajuste, você pensa em ir para uma nova localidade, ter um segundo local, um terceiro, um quarto. E aí, se você não tem uma estrutura muito bem elaborada que busque entender o quanto essa inadimplência impacta na sua margem, entendeu? Para que você tenha esse número, que isso realmente possa doer em você, para você sair da inércia e buscar algo diferente para poder tratar toda essa inadimplência que você tem no histórico. Aí a gente entra em um ponto, vou colocar dessa forma, que com o passar do tempo, a gente acabou percebendo que a galera não percebe isso, que é o problema de você ter um crescimento sem ele estar estruturado. Então você vai estar lá olhando uma sensação de que aumentou a quantidade de aluno, uma sensação de que você está tendo incentivo de fornecedores porque estão
Como que eu posso falar pra você? Estão cobrando menos, eu tô te dando desconto, eu tô te oferecendo algum bônus, alguma coisa. Então você sente que você tá crescendo. E aí você vai pro próximo ponto. Ah, eu vou abrir uma nova loja, eu vou abrir um novo estúdio, eu vou abrir uma nova clínica, eu vou abrir um outro braço da minha academia. Legal. Só que você precisa fazer o deverzinho de casa, que é ter um controle desse crescimento. Saber, poxa, mas o quanto esse crescimento vai impactar dentro da minha realidade financeira. Começar a trabalhar a parte de projeção, poxa, o que eu espero nos próximos 3, 6, 9, 12 meses. Qual que é o tempo de retorno desse meu investimento que eu estou fazendo. Qual que é, ou seja, né, o payback. Qual que é o break-even, ou seja, a partir de qual momento os meus gastos estão sendo suportados pela minha receita e não mais pelo meu investimento, dinheiro que está saindo do meu bolso. Então, assim, na hora que você vai pensar numa expansão, que você vai pensar num crescimento, ou até numa reforma onde você vai ampliar o local que você está, você precisa levar esses pontos em consideração. Você precisa entender qual que vai ser o impacto disso no seu fluxo de caixa pelos próximos meses, qual vai ser o impacto disso na sua equipe financeira, na sua equipe comercial, na sua equipe de frente ali, na sua gerência, se você tem um gerente regional, caso você vai abrir outras unidades. Você precisa pensar em todos esses pontos e eles precisam estar contabilizados dentro do seu planejamento. Então, acho que esses são os pontos que eu queria falar com vocês hoje. Agora a gente entra no decorrer dessa semana falando mais sobre gestão de negócio mesmo, falando, destrinchando um pouco mais esses e demais pontos que são importantes e que fazem a diferença dentro do controle financeiro do seu negócio. É isso aí, pessoal. Compartilhem, deixem um like, passem para frente esse conteúdo para quem tenha interesse, compartilhe com os amigos, principalmente com os seus sócios, para que eles estejam sempre na mesma página que você. Valeu, muito obrigado e até mais.